Bom dia, a paz do Senhor para todos os irmãos e todas as irmãs do canal, a palavra viva, eficaz e verdadeira. A data desta gravação, irmãos, que a gente está fazendo hoje, mais ou menos, dia 15 de março de 2022. E o vídeo é de relato de sonho. Vídeos que a gente às vezes faz, né, irmão? Meditando às vezes do sonho que o próprio Senhor Deus nos dá, né, irmão, ocasionalmente. Como vocês já estão informados, em duas ocasiões, principalmente da minha irmã, Deus me deu sonho para minha irmã sobre o arrebatamento. Eu tinha pedido há um bom tempo atrás para Deus me dar também sonho do arrebatamento. E, para minha alegria, de quinta para sexta, eu tive um sonho, sim, revelado por Deus, verdadeiramente. Quem acompanha o canal do irmão Rafael Domiciano, sabe que ele postou, né, um vídeo esses dias, que eu coloquei no comentário, né, sobre o sonho que tive, e vou explicar aqui nesse relato de sonho e dos dois sinais que Deus me deu no dia 11 de março, né? Do dia 10 de madrugada eu tive um sonho. E no dia 11 eu também tive dois sinais que eu vou explicar nesse vídeo. É um vídeo curto, não é um vídeo longo. Não é um vídeo para você pensar, vai demorar 1 hora. Vai demorar 2 horas. Não, só precisa se preocupar. Mas é preciso você saber, tá bom? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre o sonho que a gente teve. Irmãos, eu estava dormindo e durante o sonho, eu sonhava aqui na minha cidade de Guaiçara, que estava um dia normal, um dia ensolarado. As pessoas saíam para trabalhar e as pessoas também saíram para estudar, né? Tanto as pessoas trabalhavam quanto as pessoas estudavam. Estava indo tudo bem, o comércio estava funcionando normal, as lojas, os mercados, tudo funcionando na maior normalidade. As pessoas estavam também, ao mesmo tempo que viam um lado, também viu o outro lado, que a pessoa estava pecando, que a pessoa estava mentindo, que a pessoa estava enganando, que a pessoa estava nos seus prazeres, né, de sempre, na questão do pecado. De repente, irmão, os justos estavam percebendo o céu se abrindo. Abria como uma luz assim girante, sabe, irmão? Eu sei que o céu de repente abria literalmente. As pessoas justas estavam vendo aquele céu se abrir. Sabe como abre um buraco enorme assim? Modo de dizer? Sabe aqueles buracos tipo redemoinho? Mais ou menos isso aí. Só que esse céu abria, eu só sei do seguinte: saía um monte de luzes brancas naquela hora que abria. Porque do nada, aquelas luzes atingiam os cemitérios. E as pessoas que estavam vivas e percebiam a luz, de repente, eram tocadas por aquela luz e desapareciam. E aí, o sonho acaba. Porque a luz terminava de tocar em mim e acabava o sonho. Eu quero dizer a vocês desse relato o seguinte. Vamos lá, o que a palavra diz sobre essa questão. Porque a luz tocava no cemitério também. Então, eu quero que vocês prestem atenção na palavra que Deus me confirmou, mais ou menos 1 dia ou 2 dias depois desse sonho, que é a seguinte. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vocês às vezes ficam se perguntando, por que não aconteceu o arrebatamento? Por que ainda estamos neste mundo? Eu falo para vocês, nós estamos vendo os sinais se cumprirem. Nós estamos vendo os sinais da dores de parto parturiente. Que quanto mais se aproxima da data do arrebatamento, mais intenso é o mundo. Mais intenso. Porque passamos por essa pandemia. Depois passamos por essa questão agora da guerra. E o próximo evento, já revelado por Deus, será o arrebatamento. E aí tudo que acontecer a partir desse ponto estará no livro de Apocalipse se cumprindo. Então, irmão, não fique pensando você que Jesus não vai voltar. Jesus com certeza vai voltar. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. O sonho provava para mim que era arrancada a força. A luz puxava a alma, porque a alma era transformada e ela subia, pelo que eu via no sonho. E é um sonho forte, porque você, irmão, você imagina você trabalhar, você estudar, você está firme em Cristo, ligado com o céu, de repente, você é iluminado por aquela luz e você é transformado e é arrebatado. Será como um ladrão, irmão. Será como um ladrão. Jesus diz que vem como ladrão. Jesus diz que vem como ladrão. Irmãos, eu quero falar a vocês que não somos santos. Nós não somos 100% santos. Eu falo, todos nós pecamos, todos nós erramos. Disso você pode ter certeza absoluta. Sou eu para ficar julgando o irmão, julgar a irmã, falar para você que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmãos, eu não sou radical, não. Deus nunca foi radical. É proibido, por acaso, irmão, de você pegar um tempo, de você se divertir um pouco, ter o seu entretenimento, de você poder... O que tem demais se assistir? Né, irmão? Se assistir alguma coisa na TV, que não é pecado. O que tem você ver um desenho? Você está pecando por acaso? O que tem você brincar com seu filho, com sua filha? O que tem? Você precisa ser 100%, irmão? Perfeito? Não dá para ser perfeito como Cristo. O próprio Cristo fala, nós somos pecadores. E o próprio apóstolo Paulo diz que não há condenação para todos aqueles que andarem em Cristo segundo o Espírito. Então eu não estou aqui para julgar irmão, julgar irmã, mas a gente é ensinado por Deus a julgar as profecias. Então, irmão, tem um irmão que está aí perambulando na internet, dizendo que dia 16 de abril vai ser o arrebatamento. Qual foi a questão que Deus me explicou sobre essa questão? Que nós, irmãos, não devemos dar ouvidos às pessoas que trocam o verdadeiro evangelho por uma heresia. Por quê? Por acaso você sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Não. Mas a gente está em vigilância. A gente não pode ficar falando, dia tal Jesus vai voltar. Irmão, vamos ficar em vigilância. O arrebatamento é iminente, não tem a menor sombra de dúvida. E a gente não dê ouvidos aos falsos profetas. A palavra diz, irmãos, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de questão, irmãos. Não estou aqui julgando o irmão, não. Estou para julgar a profecia que foi dita. Irmãos, a gente não pode ficar colocando datas para o arrebatamento. Vamos ficar firmes. É iminente que Jesus vai voltar, irmão. E a gente não sabe o dia, não sabe a hora. Mas Jesus vai voltar. Você não tem a menor sombra de dúvida sobre isso. Tá certo? Vamos vigiar, vamos guardar, irmão.
porque em breve o arrebatamento vai acontecer. Então, não fique desapercebido, tá certo? O que é pecado mesmo, tira da tua vida. Se você estiver mentindo, não mente mais. Se estiver fornicando, não fornica mais. Pecado é isso aqui, irmão. Fornicação, adultério, mentira, falsidade. Qual mais é o que tem de pecado? A avareza, que é o amor desenfreado ao dinheiro. A ganância. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Que mais, Senhor? Que mais que é pecado? O suborno, é a mentira, a falsa testemunha, né, irmão? Que mais, Senhor? A feitiçaria é pecado? Sim, a feitiçaria é. Até porque é ligada à questão das perejas, da ira, da força oculta das trevas. A feitiçaria é obra da carne, portanto é pecado. A questão da glutonaria é pecado. A questão da bebedice, ser viciado no álcool, não aceitar Jesus, você ficar xingando a pessoa, é pecado. Estou explicando aqui o que é pecado e o que não é. Então, pensa na questão que é pecado e que não é. Levantar falso testemunho, sem dúvida é pecado. Não tem a menor dúvida. As obras da carne são os pecados. Você sabia disso? Vamos lá em Gálatas capítulo 5. O que é pecado mesmo? Você vê série é pecado? Depende. Você vê desenho é pecado? Depende. Quer ver? Eu sempre lembro dessa palavra. Que é assim, ó. Filtra na tua vida, irmão. O que é filtrar? É aquela palavra que fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei de dominar por elas. Por quê? Porque, irmãos, Deus fala na questão aqui, nesse caso, da questão de nós filtrar aquilo que leva ao pecado. Entendeu? Não é que a TV em si é pecado. Mas ela é uma indutora de levar você ao pecado. Depende do que você vai ver, irmão. Essa é a questão. Depende do que você vai ver. Glórias a Deus. Deixa eu procurar aqui. Estou procurar Gálatas. Vou ficar para cá. Olha que fala em Gálatas, irmão. Analise o que é pecado. Ó. Pecado é isso aqui, ó. Quer ver? As obras da carne são os pecados. Ó, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza. Impureza são os pecados sexuais. Todos aqueles pecados sexuais lá. Claro que se você se arrepender, pedir perdão de joelhos para Cristo, você é purificado. Tem um pecado aqui que não tem perdão. Tem perdão. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Entendeu? A idolatria é pecado, óbvio, irmão. Você vai adorar o homem mais do que Deus. Você vai adorar o artista mais do que Deus. Você vai adorar as imagens de escultura mais do que Deus. Isso é idolatria sim, irmãos. Idolatria é pecado. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. É pecado. Feitiçaria é pecado. Você fazer macumba, fazer feitiçaria tipo macumba, fazer magia negra, tarô, aqueles negócios que já citou, né? Tarologia, adivinhar a sorte, espírito de adivinhação, feitiçaria é pecado. Inimizades, né, irmão? Inimizade é você ficar de mal da pessoa, ter mágoa, ter rancor, ter pereja. Isso aí, irmão, é pecado. Porfias, palavrão. Porfia é o que, Denis? Palavrão, brigas. Entendeu? Pecado. Pecado. Emulações. Eu nem sei o que é emulação, mas depois eu pesquiso. Iras. Claro que você pode ter ira, né, irmão? Tem a ira do jeito certo e tem a ira do jeito errado. A pereja. Pereja é pecado. Perejas. Dissensões. Separações, né, irmão? Heresias. Ô, irmão, heresia é pecado. Óbvio. Você vai falar profecia errada? Você vai ensinar a palavra do jeito errado?
Você vai pregar o que está fora da palavra? Pregando o que você acha? O que você sabe? Aquilo que não provém de Deus? Não é do Espírito Santo, irmão. É heresia, é pecado. Inveja, pecado. Homicídios, pecado. Matar a pessoa, é pecado. Bebedices, bebida alcoólica, vício no álcool, vício na cachaça, vício na droga, pecado. Glutonarias, pecado. E coisas semelhantes a estas, acerca do que vai já declaro, já que antes disse, olha aqui, é pecado. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne é a resposta clara do que é pecado e o que não é. Dependendo da forma, eu estou explicando aqui, por experiência própria. Dependendo da forma que você usa as coisas materiais, a TV, o aparelho, a forma que você usa o dinheiro, dependendo da forma que você usar, você pode estar indo para determinado pecado, sim, se não vigiar. Entendeu? Por isso que sempre, irmão, tem que pedir discernimento do Espírito. É fundamental. Você acha que a salvação é impossível? Não é impossível, irmãos. A intimidade com Jesus conta, viu? E muito pro arrebatamento. Você pode ter certeza disso. Eu falo, eu não sou melhor que ninguém. Não sou a melhor pessoa do mundo. Não sou perfeitão, não. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas falhas. Mas eu falo para vocês. Não é impossível a salvação. Não é impossível. Você pode ter certeza disso. Agora eu peguei uma outra Bíblia, aí vocês vão entender claro, ó. Tudo que é da natureza humana, tudo que o coração e a mente trabalha para entrar o pecado, porque o pecado entra pela mente e entra pelo coração. E ele segue a desejo da natureza humana. Quais são esses resultados? A imoralidade sexual, é o pecado da pornografia, é o pecado da masturbação, tudo isso aí que eu já contei já uma vez no vídeo específico desse assunto. Que mais? A impureza. A impureza é também ligado à imoralidade também. A sexualidade, que é o que? Aqui nesse caso, a lascívia. Esse negócio de você ver o decote da mulher, você reparar na aparência, você desejar ela, entendeu? Idolatria, só não tem a dúvida que é pecado. Isso aí não preciso nem falar, né? Esse negócio é tipo você colocar qualquer coisa acima de Deus. Você não tem a dúvida disso. Isso é pecado. Entendeu? Isso é pecado. Não é só a questão das imagens de escultura. Como qualquer religião, né, irmão? Como qualquer religião budista, religião muçulmana. Eles adoram suas imagens de escultura. Mas, irmão, a gente não deve estar adorando imagens de escultura. Nós devemos adorar a Deus e Cristo em espírito e em verdade. Ter intimidade com Ele. E evitar que as coisas mundanas sejam o primeiro lugar na tua vida. O teu pai e tua mãe sempre no segundo plano, depois de Deus e depois de Cristo. Ok? Caso ao contrário, você comete idolatria. E a idolatria é um pecado muito grave. Além disso, a idolatria será muito usada na grande tribulação, porque as pessoas vão adorar ao anticristo. Ok? Que mais aqui? A impureza. Só não tenha dúvida que eu já falei. A idolatria. A feitiçaria é pecado. Quem está envolvido aí com a maçonaria, eu que diga, né, irmão? Os envolvidos da maçonaria. Está envolvido com a feitiçaria. Faz pacto com o diabo. Herda às vezes poderes das trevas. Aqueles que ficam ressuscitando o corpo. Aqueles que ficam lendo a sorte. Aqueles que ficam fazendo tarô. Aqueles que ficam atrás de pai de santo. Tudo isso é feitiçaria, irmão. Toma cuidado. Hostilidade. Discórdias. Discórdia não precisa nem falar, né, irmão? Pessoa que discorde do outro. Pessoa que tem ódio. Pessoa que tem discordância. Pessoa que não concorda com nada. Né, irmão? Ciúmes. Ciúmes você não tem a dúvida também. Acessos de raiva. Ambições egoístas. Dissensões. Divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes
Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Noé dizia, assim como nos tempos de Noé, muitos davam de se casar, muitos davam em casamentos, muitos bebiam, muitos comiam, muitos davam de casar, davam de abraçar. Assim será a vinda do Filho de Cristo, do Filho de Deus, né, irmãos? Será surpresa o arrebatamento. Mas eis as coisas que levam para a salvação, da luz de Cristo. São essas. Amor. Tem que ter amor ao próximo. Você não tem a dúvida disso. Você tá usando o seu radinho? Tem que ter alegria. Tem que ter paz. Tem que ter paciência. Vou usar depois. Amabilidade. Tem que ter bondade. Tem que ter fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Eu vou explicar cada uma rapidinho. Amor. Irmão, se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver paz, se você não tiver amor ao próximo com o pai, se você não tiver amor ao próximo com as pessoas dessa cidade, com as pessoas à tua volta, amor fraternal verdadeiro em Cristo, em Deus, como que você vai subir no céu, irmão? Como você vai ser arrebatado se você não tiver amor? Amor é uma das coisas que mais combate o mal, sabia? Se não tiver amor, meu amigo, esquece o arrebatamento. Vá para a grande tribulação e seja testado a verdadeiramente ir para Cristo. Mesmo com dor, mesmo com todo o sofrimento que vai ter a grande tribulação. Alegria, irmão. Tem que ter alegria. Na luta, na prova, tem alegria no teu coração. Tem alegria na tua alma, na tua mente. Fica alegre. A redenção está próxima. Não perde a sua alegria. Faça o contrário do ódio. Seja alegre. Tenha paz com todos. Exato. Tenha paz com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão. Não guarda rancor, não guarda mágoa. É fundamental para o arrebatamento. Tenha paciência. Paciência é uma virtude do Espírito. Você acredita que é? É sim. Tenha paciência com o teu próximo. Tenha paciência com o teu irmão. Tenha paciência com a tua irmã. Tenha paciência com o teu pai. Tenha paciência com a tua mãe. Tenha paciência com Deus. Tenha paciência com Jesus, irmãos. Amabilidade. Tenha. Bondade. Tenha bondade no teu coração, irmão. Tenha bondade. Tenha fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel, irmão, com Ele. Seja fiel com Jesus. Seja manso. Seja leve. Seja tranquilo. Não julga o irmão, não. Não julga a irmã, não. Ensina o certo, ensina o errado. Prega contra o pecado, mas não fica julgando a alma, irmão. E domínio próprio. Domine seu corpo. Você não consegue largar os pecados sexuais? Pede para Deus te dar força, entendimento de coração, para Ele te segurar, para não pecar nos pecados sexuais. Glórias a Deus. Que Ele domine o corpo. Oração, jejum. Aleluia, Senhor. Louvor. Aleluia, ler a palavra, meditar nas escrituras. Fortalece você espiritualmente, você tem domínio próprio. Essas questões não tem lei contra. Você fazer isso aqui, você herda a coroa da vida eterna. Portanto, irmão, toma cuidado com o pecado. Fica ouvindo qualquer pessoa falar, qualquer coisa é pecado, qualquer coisa inteiro. Eu falo, de novo, a TV em si, você ter ela ou não ter, não é pecado. Não é pecado. Mas o que você assiste de conteúdo? O conteúdo se diverte um pouco? Às vezes, irmão, a gente tem que esquecer as preocupações dessa vida pesada, as provas, as tristezas, e ouvir um louvor, ouvir um hino, ver uma série, ver um desenho. Não tem problema de você ver o desenho, não tem. Depende do desenho também, você vai ver. As crianças pequenas, o pai, como eu falei no último vídeo, tem que instruir as crianças daquilo que é certo delas ver, daquilo que não é bom deixar o filho ver, entendeu? Porque tem uma classificatória. Aí o filho fica turburado pelo que aprende de errado, entendeu? Às vezes o pai tem culpa porque o pai não instrui na coisa certa para o filho ver, entendeu? Naquela idade. A pessoa que tem 9, 10, 11 anos já tem um entendimento do certo e do errado. Aí ele não vai colocar isso na tua vida, de verdade, entendeu?
Então eu quero dizer para vocês, irmãos, o seguinte. Você pode ver? Pode. Tem gente que Deus instrui de nem ver também a TV. Mas eu quero falar para você, irmão. Não é pecado, tá? Isso é uma heresia. Isso não é uma coisa, não pode. Irmão, poder pode, irmão. Mas eu falo para você o seguinte, irmão. O que você vai ver, hein? Então tenha discernimento. Porque todas as coisas me são ditas, mas nem todas convêm. Então, irmão, aquilo que atrapalha a tua vida, você tira. Aquilo que não atrapalha a tua vida, fica firme na presença de Deus. Deus, ele conhece teu coração e tua mente. Não é isso que vai levar você para o inferno. Mas dependendo do conteúdo que se acessar, pode induzir ao pecado, entendeu? E outra coisa, principalmente das crianças e dos pais, não induz o teu filho a assistir coisa que não é para a idade dele, que ele pode aprender coisa errada, coisa imperfeita, e aí, meu amigo, segura a onda, porque pode a coisa pesar no futuro. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas sabemos que o arrebatamento é iminente. Os inocentes eu tenho um amor tremendo. Porque eu sei que não vai ser só a igreja fiel que vai ser arrebatada no arrebatamento. Muitos pregam, só a igreja fiel vai subir. Toda vez que eu vou no canal de um irmão, fala, é só a igreja fiel que vai subir. É só a pessoa que prega a palavra. Não. Inocente vai subir. Eu não tenho vergonha de falar aqui. Deficientes mentais vão subir. E as surpresas do arrebatamento. As primícias de convidados. Existe esse grupo. Por mais que as pessoas só ficam pregando, só a igreja fiel vai subir. Só a igreja fiel. A verdade é que são 4 pequenos grupos que vão subir no arrebatamento. Quem quiser ir contra, falar que eu tô... pode falar o que quiser. Foi Deus que me revelou isso aí. 4 pessoas, 4 grupos vão subir. 2 vão ficar, o ímpio e o morno. Se você pertence a algum morno, a algum ímpio, você não tenha dúvida, porque você não vai subir, meu irmão. Vai ficar pro teste da grande tribulação. Aí a coisa vai pesar. E Deus me deu também, irmão, 2 visões. 2 coisas acordadas eu vi. Não é visão. Eu diria que aconteceu assim de verdade, mas são sinais que Deus me deu. Um dos sinais, eu estava saindo lá para comprar o cigarro da minha mãe. Eu estava andando na cidade de Guaiçara. Eu fui comprar o cigarro porque vocês sabem, né? Que eu já contei isso aí para você, que eu sou obrigado a comprar. Mas, assim, eu não vou caber de falar para você da minha vida. Mas eu falo para você, fui comprar o cigarro, voltei. Na hora que eu comecei a subir, eu vi 2... Nunca vi tanto pássaro voando num dia, irmão. Mas tanto pássaro voando. Um voava nesse sentido assim, ó, ou anti-horário, acredito eu. E o outro voava assim, ó, sentido horário. Um voava no sentido anti-horário e o outro voava no sentido horário. Eu nunca vi tanta ave na minha vida. Nunca vi tanta ave voando. E um monte assim, sabe, bom? Um monte. Você não consegue nem contar. Mas eu tenho certeza que é a Deus dizendo alguma coisa. Mais tarde à noite, Deus me contou o seguinte. Você lembra dos pássaros voando em sentido horário e do sentido anti-horário? Eu falei, sim, pai. Você lembra que vocês são como um pássaro preso na gaiola? Sim, pai. Vocês são como pássaros presos na gaiola. Mas saiba de uma coisa. Quando o arrebatamento acontecer, vocês vão sair da prisão dessa gaiola. Vão estar livres como pássaro. Entendeu o sentido, irmão? Então, irmãos, é um sinal que Deus me deu. Um sinal para você saber. Que aquele que anda em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo. Romanos 8, vamos lá para Romanos 8. Mas eu... Calma, irmão. Acha que você vê se eu julgo algum irmão aí. Vê se eu falo mal de alguém aí que acompanha os nossos vídeos. Irmão, eu nunca cito o nome. Olha aqui, ó. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, irmãos. Jesus. Olha só como reflete naquilo que Deus me falou dos pássaros. Olha só, no verso 21.
Eu vou ler o capítulo 7 e parte do capítulo 8. Olha aqui, ó. O problema não está na lei, mas ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano. Nós somos humanos, entendeu? Escravo do pecado. Nós somos pecadores. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo. Nós queremos fazer, obviamente, aquilo que é certo, né, irmão? Mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Entendeu? O pecado. Você acaba, de alguma forma, cometendo o pecado. Às vezes na boca, às vezes no corpo. Mas de uma forma ou outra, às vezes a gente peca. Mas eu sei o que eu faço é errado. Nós temos consciência que daquilo que a gente faz é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, entendeu? Mas o pecado que habita em mim. Todos temos essa questão da semente do pecado. Todos nós temos, não tem a menor sombra de dúvida. E eu sei que em mim, isto é em minha natureza humana. Entendeu, irmão? Como eu falei agora há pouco. Daquilo da carne, entendeu? Das obras da carne, que é os pecados. Você pode perceber, mas é o pecado. Não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Entendeu? Não quero fazer o que é errado, mas assim faço. Então, se faço o que quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Entendeu? Nós temos a natureza humana. A gente não foi arrebatado ainda. Nós temos a nossa natureza humana. Essa natureza decaída. Essa natureza falha que todos nós temos. Assim descobri esta lei em minha vida, que quero fazer o que é certo. Percebo que o mal está presente em mim. Nós percebemos que o mal está presente em nós. Porém, eu amo a lei de Deus, de todo o coração. Entendeu? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra. Ou seja, a nossa mente, a nossa alma. Sabe a nossa mente? Sabe a consciência, que o que sai nos desenhos? A consciência do diabo e a consciência do anjo? É o que está na nossa mente. A nossa mente passa por uma batalha o tempo todo. É a nossa carne contra a nossa alma. Entendeu? Contra a nossa parte espiritual. Está em conflito o tempo todo. Então a nossa alma está em guerra o tempo todo com a nossa carne, entendeu? É uma batalha de corpo e é uma batalha de alma. O tempo todo a consciência do lado do maligno está confrontando contra a consciência do lado espiritual, entendeu? Essa é a consciência. Quem vê os desenhos, vê a animação, por isso que é importante você ver a vez da animação. Porque o personagem está lá refletindo de alguma coisa, aí aparece a figura do diabo, que representa a consciência da carne, e aparece o personagem do anjo, que representa a consciência do bem, entendeu? Então, na vida real, isso reflete a nossa mente, ao conflito que a nossa mente tem. Então, está em guerra, está aqui na palavra. Dentro de mim está em guerra com minha mente, que me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Mas olha aí o arrebatamento no próximo verso, falando aqui, ó, nos dois próximos versos. Essa é a nossa natureza. Como sou miserável. Está na Bíblia isso aqui. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Quem vai nos libertar, nós da gaiora? Estou falando do sinal que Deus deu. Como ele disse do pássaro, né, irmão? Quem vai libertar nós desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em quem? Em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Essa mente aqui, ó. Mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Entendeu, irmãos? Nós somos escravos do pecado. Mas nós queremos obedecer à lei de Deus. Então é a consciência, irmão. Briga a consciência com a outra. Entendeu? Agora vem aqui um importante aviso. Porque, irmãos, como Deus me deu no sinal, um vai em sentido horário e o outro no anti-horário. O sentido anti-horário, de acordo com Deus, é a revelação que ele diz sobre como o mundo está indo. Entendeu? Em sentido anti-horário. Vai na contramão, né, irmão? De tudo. Vai na contramão, né, irmão? Das leis absurdas, da ordem marcial,
das guerras, de tudo que é podre acontecendo, preparando o cenário para o anticristo. Mas a igreja fiel, que vai ser arrebatada, junto com os outros grupos pequenos, estão indo no sentido horário. Tá girando como um relógio. Tá indo no sentido horário. É aquilo que eu entendi na hora que eu vi aquele monte de pássaro. Às vezes Deus dá sinal, irmão, que a gente nem compreende na hora. Mas no entendimento, Deus abre a nossa mente, que nós está na contramão do mundo, entendeu? Contramão do mundo. Andando em Cristo, porque muitos estão caminhando na porta larga do mundo, indo para sua destruição, obviamente. Porém, essa vertente é aqui, ó. Portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que é a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Entendeu? Ou está na porta estreita, ou está na porta larga. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. A lei humana, tá? Por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentara como sacrifício por nosso pecado. Então, Jesus que nos salva. Jesus que nos capacita. Entendeu? Não é nós que é salvo de si próprio, mas Jesus que veio por intermediador, dando união entre mim e ao Pai, a nós, né, humanos, e a Jesus. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Nós estamos em Cristo, né, irmão? De modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana. Então não está preocupado com o arrebatamento, não está preocupado com a grande tribulação. Está só distraído, irmão. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Entendeu? Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. A mentalidade, tá? Não confunda as questões, irmão, que você está observando e volta, de pecado, entendeu? É a mentalidade da vida humana que é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Ou seja, nunca vai confessar pecado, nunca vai confessar o seu erro, entendeu? Nunca vai confessar. O ímpio é assim, irmão. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Quem confessa o pecado? É o ímpio. É o justo que confessa o pecado. É os justificados por Deus. Mediante a Cristo, que confessa o teu pecado diante de Deus. Tem força espiritual para isso. Mas o ímpio não tem força, não tem capacitação. Por isso, Deus vai pisar eles como uva na grande tribulação. Ele vai permitir que a pessoa caia no engano do anticristo, caia na marca da besta. E aí, depois que estiver chegando a ira de Deus, ele vai pisotear como se pisoteia uma uva na cesta para fazer um bom suco de uva. Então Deus vai pisotear, irmão. Pensa que é pisotear. Macetar mesmo, assim com tudo. E como ele vai fazer isso? Nas 7 taças. A taça da úlcera, a taça da água que vira sangue, da taça que vira a água potável em sangue, da taça que o sol vai iluminar mais que nunca iluminou, capaz de derreter o homem. O Erostone entrando em erupção e soltando as trevas da quinta taça. Você sabia que tem uma atividade própria para o Erostone? Estou revelando aqui. É as trevas. É as trevas da quinta taça. Glórias a Deus. E outras, irmãos. Eu falo, irmão. Pessoas acham que é qualquer coisa, né, irmão? Vai ser moleza GT. Vai ser fácil. Vai ser tranquilo. Não vai não, irmão. Não vai não, irmãos. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede.
Entendeu, irmãos? Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entendeu? Porque não há condenação para aqueles que andam em Cristo mediante o Espírito, porque vocês são filhos de Deus, irmãos. É isso, irmãos. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim do Espírito de Deus que os adotou, como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Que aonde, por exemplo? Nas bodas do Cordeiro. Entendeu? Foi um dos sinais que Deus me deu. O outro sinal que Deus me deu, o Lorenzo chamou minha atenção, meu sobrinho, e ele falou que tinha umas duas pombas aqui, ó. Uma preta no lado de fundo, assim, e uma um pouquinho clara, assim, cinza claro, na frente, assim. O que eu entendo, Deus me disse o sinal assim. Você lembra que quando teve o dilúvio, Noé, eu pedi que Noé mandasse uma pomba, e a pomba foi ver o quê? Se as plantas já estavam aparecendo, né, irmão? Se já estavam ficando secas. E aquela pomba voltou e trouxe aquela questão daquele vegetal que ele achou, né, irmãos? E é como fala, irmãos. A pomba, irmão, é como o guia do Espírito Santo. Simbolicamente é como o Espírito Santo, né, irmão? Que nos faz, irmão, ser orientados, né, irmão? Através de Deus, através de Jesus. Porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, embora são três pessoas diferentes, todos são Deus. E todos estão ligados um ao outro. Entendeu? A Trindade Santa. Por isso que todos estão interligados espiritualmente um com o outro. Mas o Filho não é o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Porém, estão todos interligados um ao outro. Entendeu, irmãos? Irmãos, essa é a questão, irmão, que Deus me deu nesse dia, irmão. Portanto, irmãos, nós chegamos, irmão, a ficar mais firmes com Deus, mais firmes no Espírito. Deixar de ficar ouvindo pouco que o irmão fala a respeito lá, sei lá do quê. Tem hora que o irmão fala até de vestimenta. Ah, a vestimenta da irmã tem que ser isso, a irmã tem que ser padrão, tananã. Aí tem que falar também da questão da TV, aí tem que falar da questão, sei lá do quê. Irmão, analise o que é realmente pecado. O que é pecado e tá te atrapalhando, tire da tua vida. Corta o braço, corta a perna, pode dizer, né, irmão? Mas corta aquilo que não provém de Deus. Se aquilo está fazendo mal na tua vida, corte, irmão. Se não estiver fazendo, amém. Glórias a Deus. Mas se estiver fazendo, corta. Corta aquilo que induz você ao pecado. Esse é o segredo, irmão. Esteja em paz com todos e fique em santificação. A santificação, irmão, não dá para ser perfeito como Cristo, 100%. Não dá. Não dá para você ser perfeito 100% do pecado. Se você tivesse igual Cristo, você estava lá no céu. Sabia? Você nem na terra estava, você estava no céu. Você já teria descido a sepultura, você já estaria com Cristo já. Você já estaria no céu. Perfeitão. A verdade é que somos todos pecadores. Glórias a Deus. E o único que nos salva é Jesus Cristo. E deixa de ouvir esses pregadores aí de data, de arrebatamento. E deixa de ouvir esses falsos profetas que não provém de Deus, irmãos. Falando heresias, ensinando coisa errada. Ensinando coisas que não está na Bíblia. Porque eu pego o que está realmente na Bíblia. Portanto, analise os sonhos, as visões. E nem tudo provém de Deus, irmãos. Mas sim, vamos se apegar sim na presença de Deus cada vez mais, tá bem? Esse é o relato do sonho, irmão. Portanto, irmão, esteja firme na presença do Senhor Deus. E a todos que vão ouvir esse vídeo, tá bem? Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, na tua presença amada, estamos diante da tua presença para te agradecer por este relato de sonho, por esta questão também que o Senhor me deu, Pai, do que a gente viu, que a gente observou. Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, Pai, no nosso dia a dia. Tem misericórdia do teu povo, Pai, que perece por falta de entendimento, das pessoas que não despertam para a volta de Cristo.
E que esses relatos de sonho, Pai, entrem no coração, na vida de cada um, mediante Teu Santo Espírito, do canal, Pai. Que a gente continue firme, firmado no sangue do Senhor Jesus. E que nós estejamos atentos, porque a qualquer momento Jesus voltará e vai levar um povo escolhido para a Tua glória. Com a graça do Teu Santo Espírito, Pai, dá força para aqueles que não compreendem as Escrituras Sagradas. E que nós estejamos firmados até o fim, Pai. Que Deus, Pai, não deixa faltar nem a Tua presença, Pai. Mas que o Senhor sempre esteja junto conosco. Que nós estejamos firmados. Que nós estejamos renovados pelo Teu Santo Espírito. Desses relatos que o Senhor nos deu para falar, Pai. Aleluia. Visita o irmão, visita a irmã, Pai, que vai ver esse vídeo. E não deixa eles confundidos e nem envergonhados. Que todo entendimento, todo conhecimento do Espírito, Pai, entre no coração deles. Que se eles estiverem em pecado, que eles voltem para o primeiro amor. Em breve Jesus virá arrebatar a igreja. Quem se preparou vai subir, quem não se preparou vai ficar, Pai. Glórias a Deus. Que nossa mente não se corrompa. Que o nosso coração se fortaleça mediante a Cristo. Porque Jesus está às portas de levar um povo fiel e justo para a Tua glória. Com a graça do Teu Santo Espírito, pedimos essas bênçãos, em nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém. Que a paz do Senhor Jesus, a comunhão, os conselhos do Espírito Santo e a Tua palavra esteja em vossos corações para a vida eterna. Amém. Fique na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, ou se não, quem sabe, lá nas bodas do Cordeiro. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Fui.